E assim, uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, o grupo SGP, a gente gosta de explorar jeitos de jogar, formas de jogar diferentes, né, o Smash Bros, porque é aquilo, a gente gosta muito do que a gente sempre faz do competitivo, do torneio, das coisas que a gente está acostumado a fazer. Porém, a gente gosta do que o Smash Bros é um jogo que tem é um leque muito variado de opções. Tanto de personagem quanto de cenário, de opções de jogo mesmo. Né? E pensando nisso, eu gostaria de mostrar para vocês um desses, né? Aproveitar esse tempinho extra que a gente tem, que é um jogo bem legal que a gente criou, né? A gente já fez o teste, e é uma mistura de xadrez com Smash Bros. É bem louco, mas é interessante que funciona, é bem divertido de fazer e é um jeito legal assim de você jogar com mais pessoas se você tiver com aquele grupo, sabe, dois amigos assim, e gostam do jogo, gostam de pegar bastante personagens. A gente fez um modo aqui e a gente vai mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Deixa eu pegar aqui umas pecinhas de exemplo, certo? Então aqui eu tenho um tabuleiro simples, certo? De xadrez, qualquer tabuleiro serve no caso. E aqui a gente já tem um que a gente customizou, que a gente deixou as pecinhas aqui, e se você for reparar, ela tem um número, né? E o que acontece? A gente usa todas as peças do xadrez normal, né? Peões, reis, etc e tal, e aí a gente coloca numa tabela, assim, num papel, alguma coisa, algum personagem do Smash, no caso eu tenho aqui um papelzinho do Villager, certo? E eu vou colocar aqui, por exemplo, no meu bispo, certo? Então eu fiz aqui um encaixezinho para a gente poder saber que o meu bispo é o Villager, certo? A gente coloca ele aqui e vamos fingir que... Deixa eu pegar uma outra peça, porque aí fica até mais fácil da gente visualizar. Deixa eu só um segundo aqui. Vou pegar uma peça branca, porque eu peguei duas pretas. Vamos lá, vamos pegar aqui quem que eu tenho. Pode ser o cavalo. Vou pegar aqui um cavalo. Pronto. Então, voltando aqui para o nosso tabuleiro, certo? Já tem um villager aqui, um bispo, certo? E vou colocar aqui na outra peça, na peça branca, um Lucario, tá? Isso daí seria a escolha dos players. Os players vão lá e escolhem como é que vai ser o time deles, quem que vai representar cada personagem, né? Quem que ele vai querer de cavalo, quem que ele vai querer de peão, e até completar o tabuleiro todo, né? Personagem para esse, felizmente, não falta no Smash Ultimate, né? Então, a gente tem, vamos supor que a gente tem um tabuleiro, né? Um jogo aqui, funcionando, certo? Imagine, claro, as outras peças, né? A gente está fazendo só uma demonstração, tanto que esse tabuleiro aqui ele é magnético, então fica até mais fácil, né? Como funciona? Você vai jogar o xadrez como se fosse o xadrez normal, né? Então os movimentos são os mesmos, o jeito de andar com o cavalo, com o bispo, com a rainha, respeita dessa mesma forma. Porém, antes de começar a luta, você vai escolher os personagens, né? No caso, como eu disse aqui, por exemplo, se o cavalo aqui seria o Lucario, certo? E vai colocar num papel a lista de todos os personagens que você vai usar. Por quê? Porque depois você vai colocar do lado o quanto de vida cada personagem vai ter, né? A gente fez um esquema que a gente achou mais interessante para jogar no modo estamina. Por quê? Porque o modo estamina é mais fácil de controlar o tanto de vida e tudo mais. Por quê? Vamos supor, a gente tem o rei, certo? Vamos supor que essa peça aqui fosse o rei. O rei é o que vai ter mais estamina de todos, ele vai ser o líder, né? Então, pensando em estamina, ele teria 300%, né, de estoque cheio. A rainha, que é um pouco abaixo dele, que ela já é uma peça importantíssima, forte e tudo mais, mas não é o rei, ela teria tipo 250. E umas torres, que são as peças, né, as robustas e tudo mais, teria 200. E aí descendo para os bispos 170, para os cavalos 130, e até chegar nos peões, que são 100 de vida, né? E aí como é que funciona? Toda vez que você estiver jogando, vamos supor que você está lá, vai jogar, e você está aqui para atacar essa peça, certo? O cavalo já está pronto para pegar o bispo, ou o bispo, no caso, bom, se o cavalo estivesse aqui, vamos supor que o bispo fosse pegar, porque o bispo é mais fácil de entender, que ele mexe na diagonal, né? Toda vez que isso acontecer, e você for atacar, você não vai comer a peça simplesmente. Isso daqui vai ser uma luta, né? Então, quer dizer, aqui seria um player com o Villager, o outro com o Lucario, e o resultado dessa luta ia gerar alguém é derrotado. Esse derrotado pode ser inclusive o que atacou, ele estaria fora do tabuleiro, e o que ficou vai ficar com a vida que ele estava, mais algum acréscimo. Então vamos supor que esse Lucario aqui terminou com 100% de vida,
Ele conseguiu matar e tá com 100%. Ele recupera, aí vocês combinam tanto, a gente geralmente joga com 30. Ele recupera mais 30, fica com 130 e tá suave, né? Como o cavalo, a vida é 130 mesmo. No caso a gente até confundiu agora aqui, o bispo no caso é 130 e o cavalo é 170. Mas aí é o que eu falei, a medição ela é livre, pode ser feita por vocês nas suas regras, mas o intuito é esse, é você tipo, fazer esse jogo e você vai deduzindo do ponto de vida de cada um. Então, por exemplo, se esse Lucario já ficou, sei lá, com 50 de vida, ele pode correr o risco de você sofrer o ataque de outro personagem, de outra peça, né? E assim vai até rolar o checkmate, né? Que é você derrubar o rei. E uma coisa que é interessante é que assim, todas as lutas, todos os movimentos de ataque geram lutas, menos quando o rei ataca. É importante colocar esse ponto porque é o seguinte, o rei ele é uma peça que, se ele morrer, acabou o jogo, né? Então não faria sentido o rei atacar e entrar numa luta que ele está se botando em risco. Então, para isso, o rei ele vai lá, por exemplo, vamos supor que esse daqui seja o rei. Se ele for atacar o Lucario está morto. O Lucario não tem o que fazer, né? Então, o rei é a única peça que pode fazer isso de matar automaticamente. Todas as outras geram luta e isso daí é muito legal porque, assim, às vezes você tem um peão que não dá nada que mata uma rainha, sabe? E, assim, óbvio que no jogo isso aconteceria também. Mas às vezes acontece do contrário. Às vezes a rainha te ataca e você consegue, em luta, ganhar com um peão. Então, assim, é bem divertido, vale muito a pena. Dá pra jogar um contra outro, dá pra jogar 2 contra 2, que você vai revezando os movimentos, né? Faz um time dividido, e aí vocês dividem a rainha e o rei, fazem um por vez, né? E assim, já fiz o teste com meus amigos, a gente se divertiu muito jogando, tanto em 2 quanto em 4. E se você tem interesse em fazer isso com um tabuleirinho simples de xadrez e tudo mais, aqui não custou muita coisa, a gente pegou um tabuleiro bem simples, aqueles magnéticos, né, que tem o imã e tudo mais, e fizemos uns cardboards com a foto dos personagens para colocar em cima, né. Então, é um jeito fácil de montar, fácil de jogar, e até um extra que a gente faz é que assim, no tabuleiro a gente organiza da seguinte forma, né, os cenários são as casas. Então, por exemplo, vamos supor que esse daqui é o espaço do time preto, certo? Ele vai ter 2 casas aqui. São os 2 cenários favoritos de quem estiver no time preto. Ele escolhe aqui e escolhe aqui embaixo. E embaixo tem os cenários favoritos do time branco. Então ele escolhe também 2 cenários. E toda essa fileira aqui é o cenário fixo, né? Então qualquer casa aqui que caia no terreno do inimigo, do preto, por exemplo, vai ser o cenário dele. Então ele vai ter vantagem no campo dele. Mesma coisa no campo dos peões. Agora, no meio do tabuleiro, vocês podem colocar coordenadas, né, por exemplo, G4, F2 e tudo mais, colocar num papel e sortear vários cenários. Ou então cada um escolhe alternadamente. Só isso já vai dar uma variedade de cenários aqui para jogar fantástica, porque às vezes você vai confiante em atacar uma peça, só que às vezes está num cenário que você não tem tanta confiança. Então tudo isso gera um nível de detalhes e um nível de possibilidades muito legal, muito interessante. Então se você tem vontade, gosta de xadrez e gostaria de fazer esse teste com um amigo, com um irmão, alguém para treinar, alguém para se divertir, é uma boa sacada que a gente inventou e eu espero que vocês se divirtam também fazendo. Bom, isso agora fica por aqui e a gente já vai se preparar para a próxima luta. Muito obrigado.